Graça e paz, Igreja de Jesus Cristo. Estou aqui com você através do canal Verdadeira Graça para que nós comecemos, a partir de agora, reflexões dentro do livro do Apocalipse. Nós procuraremos estar disponibilizando para você uma série de estudos onde a cada vídeo estaremos objetivando um tema em específico, de forma que no final nós consigamos abranger uma compreensão didática desse livro que é a última revelação do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja e uma preparação necessária para este tempo que estamos vivendo. Eu estou no propósito de datar cada um dos vídeos porque tenho a firme convicção de que os acontecimentos que estão se dando, assim como os acontecimentos que se darão ao longo da postagem dos vídeos subsequentes, estarão confirmando algumas das coisas as quais nós estaremos considerando aqui. Nós teremos para amanhã um eclipse solar total. Esse eclipse solar total vem após as 2 primeiras luas de sangue e será imediatamente anterior à terceira das 4 luas de sangue que estão previstas para acontecer até setembro deste ano de 2015. São sinais muito parecidos com o que nos revela em tantos textos e confirmados pontualmente em Apocalipse 6,12 como os sinais do 6º selo. Não estou afirmando aqui que são os sinais do 6º selo, mas são sinais para que nós consideremos de maneira muito atenta o que Deus está revelando para a sua igreja. O dia do Senhor está muito próximo. Se não tivéssemos e temos muitos sinais nos céus, os sinais que estaremos verificando referentes ao que está acontecendo aqui na terra são suficientes para que nós formemos convicção de que a redenção da igreja está muito próxima. É bem verdade que esta redenção da igreja ainda acontecerá ou acontecerá somente após todo o período da grande tribulação. Nós ainda passaremos pelo toque das 7 trombetas. Após o toque da 7ª trombeta, nós teremos o derramar das taças da ira de Deus. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª taça. E só na 7ª taça, que dar-se-á durante a batalha do Armagedon, é que virá o Verbo de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para arrebatar a sua igreja. E então teremos o nosso encontro com Jesus nos ares. Mas aqui neste vídeo nós estaremos tratando de uma personalidade em específico, melhor chamada de uma instituição em específico. O tema é controverso, não pela complexidade, mas por estar coberto por um pesado manto de cegueira espiritual. Muita tradição, milênios de todo um sistema religioso de alcance mundial e por ser uma ferramenta a qual interessa muito a Satanás. Mas como estamos a serviço daquele que é maior do que esse que está no mundo, avançaremos rumo ao que tem de ser feito para dar a você, que é um evangelizador, um instrumento a mais. E para que sejamos aqui por meio desse veículo, um meio a mais que o Espírito Santo nos concede, no objetivo de convencer as pessoas quanto à verdade. Nosso propósito não é outro senão cumprir Romanos 10:17, que diz que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. No texto, então, que estaremos nos fundamentando, há a revelação de uma instituição e também de uma personalidade. E embora essa identificação tanto da instituição como da personalidade possa ser simultânea, eu considero mais propício nós concentrarmos o nosso esforço aqui nessa oportunidade em elucidar a identidade da instituição apenas. E no próximo vídeo trataremos de identificar a personalidade.
A personalidade a qual me refiro é o homem da iniquidade citado em 2 Tessalonicenses 2, o filho da perdição. Aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus e que ostentar-se-á como sendo o próprio Deus. Esse homem será o imaginado último anticristo. No Apocalipse ele é referido com outro tipo de denominação, como veremos no próximo vídeo. Assim, aqui trataremos de conhecer a verdadeira identidade da instituição da qual sairá o filho da perdição. E uma vez conhecida a instituição, teremos dado um importante passo rumo ao esclarecimento dos projetos finais do império das trevas para este mundo em que vivemos. Hoje, daremos juntos, dessa maneira, um significativo passo rumo ao conhecimento do que já está sendo manifesto como a grande e derradeira tribulação. Vamos, portanto, à leitura base bíblica do que vamos considerar aqui. A grande meretriz, a mais detalhada revelação de todos os tempos. Apocalipse 17, de 1 a 9, e também os versículos 15 e 18 na sequência. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Portanto, o nosso objetivo é identificar esta referida grande meretriz. E o faremos por meio das 8 características que a revelam. O que ela é, qual o seu poder de sedução, quem com ela se prostituiu, quais as suas características exteriores, onde ela está, qual a sua verdadeira origem, qual a natureza de sua embriaguez e quais os tipos de abominações que pratica. Vamos primeiramente então compreender o que ela é.
Efésios 5:25 usa a figura da mulher quando quer fazer referência à igreja. Tanto que a igreja do Senhor, a única e verdadeira igreja, a que será arrebatada e que é composta por uma multidão de santos, lavados pelo sangue do Cordeiro e que não tem um endereço nem um título em específico, é caracterizada espiritualmente como a noiva do Cordeiro. Portanto, a igreja é representada por uma mulher. Assim, a igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo, é referida como mulher, enquanto a falsa, a apóstata, a que é traidora e má, e também conhecida como mulher, é referida também como igreja e é a grande meretriz. Dessa forma, se a igreja verdadeira é representada por uma mulher, a falsa também o é. Assim, quando o texto de Apocalipse refere-se a uma mulher, ao que ela está se referindo então? A uma igreja. A mulher noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo, composta por pessoas lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, novas criaturas em Cristo Jesus, espalhadas sobre toda a terra através dos séculos. E a mulher meretriz, a igreja má, a igreja apóstata, a grande meretriz. Prossigamos então a segunda característica. Qual o seu poder de sedução? O próprio texto esclarece em Apocalipse 17:15. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Dessa maneira, a palavra está revelando que, além de ser uma igreja, trata-se de uma igreja que agrega multidões das mais diferentes regiões, nações e línguas. Verdadeiramente uma igreja de alcance mundial. Portanto, qual o seu poder de sedução? Qual a sua segunda característica? É uma igreja que traz para si povos, multidões, nações e línguas. Quem com ela se prostituiu? Terceira característica. Obviamente que além das multidões que a ela acorrem sendo dela participantes, ou seja, além daquelas muitas águas, as quais representam todos os que dela julgam-se membros ou simpatizantes, a palavra releva o fato de que os reis da terra, líderes, governantes, poderosos, formadores de opinião, políticos, ricos, lideranças de toda espécie, assim como as multidões de todos os seus integrantes, seguiram com ela em uma bebedice de devassidão. Uma descrição realmente espantosa. Leia lá em Apocalipse 17:2, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Assim, o texto bíblico destaca o fato de que tudo o que ela fez de mal, ao longo de todo o período de sua existência, é de responsabilidade, tanto dela, como de todos os que a avalizam, apoiam, ajudam, concordam ou pela simples omissão permitem que ela atue livremente no exercício do seu trabalho de devassidão. Dessa maneira já veremos então um pouco à frente quais são essas devassidões. O importante é que nós compreendamos aqui então a terceira característica. Quem com ela se prostituiu? As multidões,
e os reis da terra. Quais são as suas características exteriores? Apocalipse 17:4 diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias de sua prostituição. Essa igreja tem suas cores reveladas: púrpura e escarlate, ou roxo, que é púrpura, e escarlate, que é vermelho. E se obviamente em sua memória já não vem, pesquise e veja qual é a igreja de alcance mundial e que tem essas duas cores em destaque. Não existem duas. É adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tem na mão um cálice. Penso que todos saibam que os templos católicos, sejam os grandes e os pequenos, são adornados de ouro e de pedras preciosas. Ainda que não todos, a maioria deles, e principalmente aqueles que são mais antigos e mais tradicionais. Não é necessário que saiamos do Brasil para constatar o fato. O interior da igreja de São Francisco, no Pelourinho, é revestido em ouro. E quem já frequentou as missas católicas sabe que existe um ritual onde levantam um cálice de ouro como um símbolo. Não é um ritual localizado ou eventual, mas uma marca predominante e presente em todas as missas. Realmente impressiona como a palavra de Deus está detalhando tudo com minuciosa exatidão. João, o apóstolo, quando recebeu o Apocalipse, eu quero que você considere isso no seu coração, falava de uma instituição com riqueza de detalhes em um tempo que ela sequer estava próxima de existir. São descrições que começaram a se tornar realidade centenas de anos à sua frente. Portanto, nós temos aqui então a revelação da quarta característica da grande meretriz. Quais são as suas características exteriores? Tem como cores predominantes roxo e vermelho, cor dos cardeais e dos bispos, ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice. Onde ela está? Apocalipse 17:9 declara: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. É tanto de conhecimento histórico como contemporâneo que a cidade de Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Digite no Google e veja o que aparece com essa referência. Roma foi edificada sobre 7 montes ou colinas. São eles Quirinal, Viminal, Capitolina, Esquilina, Palatina, Célia e Aventina. E é lá que se encontra a sede mundial da Igreja Católica Apostólica Romana. É nos limites da cidade de Roma, onde encontra-se o menor, mas também o mais poderoso país do mundo, o Vaticano. Delimitado em um espaço de 44 hectares, oficialmente estabelecido como um país independente desde 1929, por meio da assinatura do Tratado de Latrão por Benito Mussolini, mas que está presente naquela cidade como a sua sede mundial desde o século IV. Portanto, mulher já elucidada como sendo uma igreja, sendo essa igreja já revelada como de alcance mundial, tendo suas características visíveis bem destacadas em trajes, utensílios e hábitos, e ainda por cima, com seu endereço detalhadamente apontado para a cidade de Roma.
penso que só faltava mesmo o texto bíblico trazer o nome Igreja Católica Apostólica Romana. E apenas para municiar aqueles que possam ouvir a contradição de que o Vaticano encontra-se fora dos limites das 7 colinas de Roma, o que é verdade? A verdadeira sede espiritual da Igreja Católica é a Igreja de São João de Latrão. A Igreja de São João de Latrão foi doada pelo imperador Constantino no século IV e construída sobre o Monte Célia, um dos 7 montes da cidade de Roma, e que é verdadeiramente a sede espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana, que vem, inclusive, antes da existência do Vaticano. O Papa, antes de ser considerado na plenitude do seu poder um Papa, ele é espiritualmente investido do título de Bispo de Roma, o Bispo da Igreja de São João de Latrão, e que é o título de maior importância na hierarquia do catolicismo. Assim como muitas coisas, assim como as suas abominações e prostituições, essa também é uma informação que a maioria dos católicos sequer imaginam que seja. Portanto, é lá que fica o verdadeiro assento espiritual em que a mulher está assentada, como citado em Apocalipse 17, versículo 9. Pois antes de ser investido, como eu disse, com todo o poder que carrega, cada Papa eleito é coroado primeiro como Bispo de Roma, Bispo da Igreja de São João de Latrão, precisamente no endereço apontado pela Palavra de Deus. Verdadeiramente, uma palavra profética com impressionante detalhamento e precisão. Portanto, onde a grande meretriz está? Quinta característica: assentada sobre os 7 montes, assentada sobre Roma. Qual a sua verdadeira origem? Apocalipse 17:5 descreve: na sua fronte achava escrito um nome: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É interessante que os próprios católicos afirmem categoricamente que seu primeiro Papa foi o apóstolo Pedro, pois é o próprio Pedro aquele que se refere a Roma como sendo Babilônia. O apologista católico Karl Kittel afirma que Roma tem sido reconhecida há muito como a Babilônia do Apocalipse. Kittel afirma que a declaração de Pedro, aquela que se encontra em Babilônia vos saúda, que está em 1 Pedro 5,13, prova que Pedro estava escrevendo de Roma e, portanto, Pedro refere-se a Roma como espiritualmente sendo Babilônia. Mas por que o Apocalipse declara que na fronte da meretriz, já reconhecida como a Igreja Católica aqui, achava-se escrito o nome Babilônia? Por que o apóstolo Pedro afirma a relação de Roma com Babilônia, a qual é confirmada no Apocalipse de João? E mesmo que queiram dizer que Pedro fazia um paralelo apenas entre a cidade de Roma e a antiga cidade de Babilônia, é óbvio que o paralelo que prevalece é o do significado espiritual que remete para a igreja. E a palavra de Pedro assumia naquele momento um caráter profético, pois no Apocalipse o nome está na testa da meretriz e não da cidade. Então, por que Babilônia? Permanece a pergunta. Devido à ligação espiritual existente entre a religião católica e a religião babilônica. As semelhanças são explícitas. Na Babilônia, a religião era matriarcal, e no catolicismo, a religião também é matriarcal. A imagem central da adoração em Babilônia
é a deusa Semíramis com o filho Tamuz ao colo. No catolicismo, é Maria com Jesus ao colo. Na antiga Roma, do imperador Constantino, o verdadeiro fundador do catolicismo, a religião babilônica tinha assumido um caráter egípcio, com a deusa Ísis carregando ao colo seu filho Horus. Ísis, veja você, era conhecida como Rainha dos Céus e Mãe de Deus. Exatamente os mesmos títulos conferidos a Maria no catolicismo. E a primeira vez que o culto a Maria em seu formato atual aparece é justamente em Alexandria, o centro mundial de adoração a Ísis e a seu filho Horus, que nada mais é do que uma repetição de Semíramis e Tamuz, a mãe de todas as religiões e de todas as prostituições da terra. Portanto, se não encontramos essa centralização da pessoa de Semíramis, ou melhor, da pessoa de Maria na Bíblia, nem na tradição da igreja primitiva, nem há qualquer texto bíblico que apoie ou aponte nesse sentido, certamente a encontramos no modelo religioso da Roma imperial. Aí sim, que a herda do Egito e que advém da Babilônia. São inúmeras as semelhanças. Não daria para citarmos todas aqui. Vale apenas comentar que a mitra dos papas, como você vai ver em seguida uma imagem, nada mais é do que uma repetição das mitras dos sacerdotes babilônicos que a usavam em honra ao deus Dagon. Aliás, essas mitras não são usadas somente pelos papas, mas por todos os prelados católicos. Você vê aqui, então, vamos voltar a esse slide, onde você vê à esquerda a imagem de Ísis com Horus ao colo, sendo exatamente repetida pela Igreja Católica Apostólica Romana como Maria com Jesus ao colo. E depois você vê por que Babilônia é chamada como a mãe das meretrizes. Porque você vê essa religião matriarcal com a mãe e a criança ao colo no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo e também no catolicismo, vindo todas da religião egípcia, que também vem da religião babilônica. Você vê aqui algumas imagens na Ásia, na Índia, no Egito, de novo Babilônia e finalmente essa que foi tirada da Colômbia, mas que é a imagem de Maria com Jesus ao colo. E aqui aquela imagem que eu disse a vocês, aonde você vê embaixo à direita João Paulo II usando a mitra e à esquerda no centro a imagem de um sacerdote babilônico usando a mitra, que é exatamente igual à mitra dos sacerdotes romanos, sendo todos uma referência ao deus peixe, ao deus Dagon. Eu quero que você olhe aqui por um pouco o escudo do Papa Francisco. O escudo do Papa Francisco fala a respeito da sua missão. Aliás, todos os escudos papais têm no seu contexto o desenho de uma história que se refere àquilo que o Papa crê e aquele que é o seu objetivo e a sua missão. Você vê aqui 3 símbolos à direita destacados que representam, na verdade, a estrela, a deusa Ísis, o cacho de uva, o deus Osíris, o principal deus da religião egípcia. E abaixo ao centro, este sol que você vê muito na Igreja Católica, que eles tentam relacioná-lo como um sol por detrás da cabeça de Maria e muitas vezes como um sol por detrás da cabeça do menino Jesus. Na verdade, é uma referência ao fato de que ali está representado espiritualmente não Jesus, não Maria, mas o deus Horus e a deusa Ísis, ou então a deusa Semíramis. Nós vemos aqui um destaque também do
escudo do Papa Francisco, e eu penso que este símbolo que está no meio do seu escudo, que muitos sabem que é o símbolo da Ordem dos Jesuítas, da onde o Papa Francisco vem, ele é também uma confissão da real origem da Igreja Católica. Nós lemos ali aquele IHS, é a tradução latina da frase grega entoutonica, que em latim aí você está lendo Inoc signo vitice. Inoc signo vitice, que quer dizer, por este sinal conquistarás. Segundo a tradição, Constantino adotou essa frase grega, Inoc signo vitice, como lema, tendo sido aquele imperador o que iniciou a oficialização da religião cristã como religião do Império Romano. Há quem veja, e eu vejo, nisso a confissão da verdadeira origem da Igreja Católica em 313 depois de Cristo. E como estamos falando da verdadeira origem do catolicismo, vamos aqui de novo dar mais uma olhada nesse slide, onde você vê aí a cruz que Francisco usa, que eu acredito que é mais uma explícita confissão para o mundo, dizendo assim: olha gente, eu creio em Osíris, porque aquela cruz com aquele homem com os braços cruzados é uma, de novo, explícita referência não a Jesus. Aonde você vê Jesus retratado assim pelos pintores ou pelos escultores renascentistas, não tem nada a ver com isso. Isso, na verdade, é uma referência aos sarcófagos egípcios e à verdadeira fé que há no seu coração. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu amado que está ouvindo essa palavra e considerando tudo que está sendo ministrado aqui, nós podemos formar convicção da verdadeira origem do catolicismo e da verdadeira fé que eles professam, os verdadeiros deuses a quem eles servem. Os fatos históricos somam-se um ao outro de maneira muito clara e muito honesta. Como dissemos, Constantino oficializa em 313, e agora eu digo pelo Edito de Milão, o cristianismo no Império Romano. O próprio nome da igreja é uma confissão de sua origem. A igreja é romana. Ela nasce como a igreja oficial do Império Romano, trazendo consigo uma mistura abominável entre a fé cristã e os cultos pagãos que dominavam o Império. Se a verdadeira igreja cristã sempre abominou qualquer vínculo com Roma, uma vez que foi de lá que surgiu a sua primeira e maior perseguição, a Igreja Católica nasceu e cresceu com a alma e o coração de Roma até no nome. E se sua origem fosse em Pedro, jamais poderia ser denominada de romana, ou seja, Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, vamos à sua sexta característica, vamos à confirmação e o esclarecimento da sua sexta característica. Qual a sua verdadeira origem? Filha da religião babilônica e fundada pelo Império Romano a partir de Constantino. Vamos então à sétima e penúltima característica. Qual a natureza de sua embriaguez? O próprio texto o diz em Apocalipse 17:6. Embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Embriaguez esta advinda da perseguição implacável que sempre impôs sobre a verdadeira igreja, seja inicialmente por meio dos imperadores romanos, seja ao longo do período da Inquisição, com o sacrifício de dezenas de milhões de vidas, protagonizando o episódio da história que mais matou. Assim foi e assim também será nesses dias que se aproximam. Certamente, a Igreja Católica Apostólica Romana já é a protagonista principal do início do governo da besta, que está chegando
e que terá naquela igreja a base de sustentação religiosa para a sua expansão mundial, rumo ao martírio da última geração de santos. Assim sendo, essa foi e ainda será a natureza de sua embriaguez. Nisso consiste seu prazer espiritual e a sua razão de existir. Portanto, a sétima característica da grande meretriz. Qual a natureza de sua embriaguez? O martírio dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. E por fim, oitava característica. Quais os tipos de abominações e prostituições que pratica? Viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Os papas, quando são escolhidos, eles são coroados com uma coroa que desde Paulo VI não é vista em público, mas que permanece existindo e que é conhecida como Triregnum, porque ela é feita de 3 partes, 3 fases que representam o tríplice poder papal: Pai de Reis, Regente do Mundo e Vigário de Cristo. A palavra vigário significa no lugar de. Então, Pai de Reis, Regente do Mundo e no lugar de Cristo. O Papa também recebe o título de Sua Santidade, no lugar geral de Deus na terra, ou Vigário geral de Deus na terra, e Príncipe do Clero. The Catholic National, de julho de 1895, uma importante publicação católica, diz assim: o Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo oculto sob o véu da carne. O Papa Pio XI declara: não somos simples mortais, somos superiores a Maria. Ela deu à luz só a um Cristo, mas nós podemos fazer quantos Cristos quisermos. Nós, os padres, criamos o próprio Deus. Assim pode o sacerdote, de certo modo, ser chamado de Criador do Criador. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quem já foi católico praticante sabe, ela é a religião da doutrina dos mistérios. A pessoa será iniciada em inúmeros mistérios da Igreja. Será levada a recitar os 5 mistérios do terço, o mistério da Anunciação, o mistério da apresentação no templo, o mistério do pilar de açoites, o mistério da coroação de espinhos, o mistério de Jesus carregando a cruz, o mistério da Assunção da bendita Virgem, o mistério da coroação da bendita Virgem como Rainha dos céus. Vemos aqui algumas imagens. Essa imagem que você está vendo aí é a imagem da Assunção de Maria aos céus, obviamente algo que não tem absolutamente conexão alguma com a palavra de Deus. Temos aqui uma imagem totalmente abominável de Maria sendo coroada, acima da coroa o Espírito Santo, à esquerda Jesus, o Filho, e à direita Deus o Pai, sendo coroada como Rainha dos Céus, o que é na verdade uma repetição do exatamente o nome dado a Ísis no Egito e dado a Semíramis em Babilônia. Essa imagem aqui também é uma abominação só nominável mesmo para que você aprenda, onde diz aqui: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quer dizer, uma série de abominações aqui. Maria concebida sem pecado é uma abominação. Só Jesus foi concebido sem pecado. Rogai por nós é uma intercessão que só é atribuída à pessoa de Jesus Cristo na palavra de Deus. Estes raios que você vê atrás, nós já dissemos,
é a confissão da verdadeira origem, porque é uma representação do Deus menino Horus, filho de Ísis, que remete ao Deus menino Tamuz, filho de Semíramis, em Babilônia. Você vê aí a adoração deles à pessoa de Maria. Você vê aí no Andor multidões carregando imagens por todo o mundo e através dos séculos. A Igreja Católica reafirma o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja, diz o Catecismo do Católico de hoje, página 11. Todavia, esse mistério oculta a verdadeira origem da Igreja Romana, que advinda do politeísmo da Roma imperial, é filha direta da religião babilônica, como a gente já demonstrou aqui com bastante fartura dentro do tempo que é possível, onde o mistério da Trindade se revela como o Pai, sendo Nimrod, o Espírito Santo não existe, a mulher é Semíramis, a rainha-mãe, e o filho é Tamuz. Na verdade, esse mistério da Trindade é a revelação de que o catolicismo é uma religião, como já falamos, tão matriarcal quanto a babilônica, com Semíramis ou Ísis, travestida de Maria, como centro da adoração. Nós vemos aqui uma imagem do terço, que começa lá embaixo pela cruz e vai subindo pela esquerda, faz todo o contorno e volta. Se você voltar e depois você fizer aí uma pausa no vídeo, você vai observar que o terço tem um domínio nessas vãs repetições, que a palavra de Deus diz como vãs repetições, das Ave Marias. Você vê que a maioria absoluta são Aves Marias, e no final a recitação do termo termina com Salve Rainha Maria, Mãe de Deus, não é? Então, a cegueira espiritual não permite que os católicos vejam que Maria, com o menino Jesus, não é nada mais, nada menos do que Semíramis com Tamuz ou Ísis com Horus. Veja aqui essa imagem onde há realmente uma abominação declarada pelo cardeal Ângelo Comastri. Ó São João Paulo, da janela do céu onde tivemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. Portanto, aqui nós vemos então a oitava e última das características da grande meretriz. Quais os tipos de abominações e prostituições que pratica? Muitas heresias, caracterizadas por misturar ao que é santo aquilo que é abominável a Deus. Portanto, amados, já pudemos enumerar aqui muitas das abominações e prostituições que ela pratica. Poderíamos ainda colocar em destaque o culto a imagens, a petição por parte dos santos nos céus, os sacramentos e o poder de salvar através dos rituais da missa, a intercessão pelos mortos, o purgatório, a incerteza da salvação, o batismo de bebês, as indulgências, a igreja como caminho da salvação e inúmeras outras abominações e imundícias de sua vasta lista de prostituições aos olhos de Deus. Mas não posso terminar esse relato sem alertar que a Igreja Católica Apostólica Romana ostenta o título de Mãe das Meretrizes e Abominações da Terra, pelo fato de que ela é a mais proeminente das prostitutas, mas longe de ser a única, pois onde houver uma igreja que misture palavra de Deus com imundícia e doutrinas estranhas, essas são também filhas da mesma mãe. Toda sorte de superstição, sensualidade, volta ao judaísmo, doutrinas de entretenimento,
legalismo, salvação pelas obras, culto a personalidades, estrelismo, materialismo travestido de piedade, complementos ou subtrações à obra redentora de Cristo são da mesma maneira parte desta mesma grande meretriz e sujeitas às mesmas maldições que pesam sobre ela. Preste bem atenção no que nos diz a palavra. Ouvi outra voz do céu dizendo, Apocalipse 18:4, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou de seus atos iníquos que ela praticou. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Caiu a grande Babilônia, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Finalmente, uma inevitável reflexão, a qual começaremos com duas perguntas a você que está assistindo esse vídeo. Você sabe qual é a principal razão da perseguição à igreja, tanto agora como no passado? A resposta é a confissão e a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda pergunta, você tem conhecimento de qual é o segundo maior motivo de perseguição à igreja em todos os tempos e também agora em muitos países pelo mundo? A resposta é o fato de que a verdadeira igreja, que é composta por pessoas lavadas, justificadas e feitas novas criaturas em Cristo Jesus, denuncia o pecado. Pois não há mesmo outra maneira de verdadeiramente se pregar o Evangelho sem que haja denúncia de pecado. Ou seja, além dos frutos de uma vida pecaminosa, a igreja verdadeira, a que está comprometida com o amor pelas almas perdidas, denuncia o budismo, o islamismo, o hinduísmo ou qualquer outra forma de adoração que não a que se deve prestar ao único e verdadeiro Deus na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, como que alguns desenvolveram por aqui uma maneira de evangelizar que não aponte, condene e exponha as abominações e as prostituições da Igreja Católica Apostólica Romana, sendo ela o maior bloco religioso que domina sobre a nossa nação e sobre as nações de todas as Américas. Seria direção de Deus ou, quem sabe, medo? Quem sabe, covardia? Quem sabe, falta de real comprometimento com a seara do Senhor? Pense nisso, pois há algumas maneiras de se negar a Jesus além da clássica e imaginada negativa verbal. Deus o abençoe com a devida compreensão de tudo o que aqui consideramos juntos, em nome de Jesus. Amém.